Quero gravar para vocês aqui o Brow Lamination aqui na minha sobrancelha, uma laminação de sobrancelha. Vou estar usando aqui este kit da Wibella e vamos começar com o procedimento. Sou design de sobrancelha e depiladora há mais de 10 anos e sempre falo que a gente precisa, o cuidado precisa começar da gente. Então, eu preciso estar com a sobrancelha linda, impecável, para poder tá fazendo esses procedimentos das minhas clientes, vendendo beleza, né? Já que eu trabalho com beleza, então a minha sobrancelha ela precisa estar impecável. Aqui a gente tem esses coisinhas que a gente usa para estar passando o produto na sobrancelha. Eles são todos descartáveis e também não pode misturar, né? O produto, cada produto é uma escovinha dessa que a gente utiliza. Deixa eu pegar mais aqui, escovinha aqui, material. Então, já estou com meu cabelo lavado, porque eu vou ficar aí 2 dias sem lavar meu cabelo, para o procedimento durar mais. O Brow Lamination, para quem quer ter uma sobrancelha mais volumosa, ela daí acaba cobrindo algumas falhinhas na sobrancelha. A minha sobrancelha ela é bem cheia e eu acho muito bom quando eu faço essa laminação, porque dá um up no visual da gente. E a autoestima, né? Então, como eu vendo beleza, eu tenho que estar aí bem linda, né? Pra poder vender esse procedimento. Então, a gente começa aqui, ó, com a limpeza da sobrancelha. A sobrancelha ela precisa estar bem limpinha pra gente estar passando esse procedimento. Eu tô fazendo aqui pra vocês, mas eu tô olhando aqui no meu espelho pra me conseguir fazer direitinho aqui o procedimento. Então a gente só faz essa limpeza aqui bem de leve na sobrancelha. E eu vou estar pegando ali um outro celular pra me olhar a hora, porque tem que deixar o produto agir na sobrancelha. Só um minutinho. A gente sempre vê falando sobre essa laminação, né? Que é um alisamento de sobrancelha e que a gente precisa deixar o tempo exato, porque senão pode ocorrer aí algum corte químico na sobrancelha. Então, como eu falei, eu vou estar fazendo em 2 aqui pra vocês e olhando aqui no espelho pra mim estar fazendo o procedimento correto aqui na minha sobrancelha, pra mim conseguir visualizar. Pronto, a limpeza já tá ok. E aí eu vou fazer agora o passo 1, né? A gente sempre passa o produto e coloca o papel filme para poder potencializar a ação do produto na sobrancelha. Aí eu seco bem direitinho. Depois também desse procedimento eu vou ficar 24 horas sem lavar, sem molhar a sobrancelha. Aí eu pego esse hastezinho aqui, ó, de aplicador de batom e vou passar o passo 1. E eu deixo 10 minutinhos em cada sobrancelha. Deixo o produto agir. E a gente vai olhando também de acordo com a necessidade da sobrancelha. Mas geralmente eu não deixo passar isso não. Aí e deixo também, após 5 minutos eu pego e dou uma penteadinha na sobrancelha, para me ver como que tá a ação do produto na sobrancelha. Eu tô
aplicando aqui na outra. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu vou estar sempre postando aí esses novos procedimentos na sobrancelha. Pronto, aí eu vou deixar os 10 minutinhos. Depois de 5 minutinhos eu vou estar penteando a sobrancelha. E aí a gente passa o produto. Agora eu vou colocar o papel Insufilme. Tem aquele que já vem cortadinho, mas eu uso esse aqui. Estou usando esse, quando acabar esse eu vou usar o outro. Aí fica a sua escolha aí. Mas qualquer um é o mesmo papel, Insufilme resolve. Cada aplicação você vai colocar um papel limpo também, para não misturar os produtos. Aqui fez isso, ó. Potencializa a ação do produto na sobrancelha. Esse é o procedimento de Brow Lamination. Curte, compartilha para quem tem vontade aí de fazer na sua sobrancelha. Ou tá aí também, se você já faz design de sobrancelha e não utiliza essa técnica nas suas clientes, você pode utilizar, porque fica uma beleza, fica muito lindo o procedimento. Minhas clientes aqui amam. Aí daqui a pouquinho eu vou dar outra aqui, penteadinha na sobrancelha, pra gente ver a ação do produto. E eu vou começar a contar aqui no canal também a minha história, né, de vida, o que eu fiz para chegar até aqui, né, esses mais de 10 anos na área da beleza. Estou aqui no meu estúdio, onde eu faço os atendimentos. E hoje eu tirei o dia, assim, já estava pensando em gravar e também fazer a minha sobrancelha. Porque como a gente mexe com a autoestima das pessoas, a nossa autoestima também tem que ser trabalhada. A gente precisa estar com uma autoestima boa para transmitir essa energia boa, né? Esse tempo todo trabalhando com pessoas, aprendi muita coisa. Sempre deixava minha sobrancelha para depois, né? Ficava muito tempo sem arrumar minha sobrancelha. Hoje eu entendo o poder de um batom estar arrumada, de uma roupa bonita, porque a autoestima é o primeiro passo para a gente se sentir linda, leve, conseguir fazer outras coisas que a gente precisa realizar. Então, as mais simples coisas que a gente faz ali faz muita diferença para o nosso dia a dia. Pra gente que quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida próspera, quer evoluir, né? Tanto emocionalmente, né? Ou também no relacionamento com as pessoas. Então a gente precisa desse cuidado. E eu sempre falo que o tanto que a autoestima muda a vida da mulher. Então, se você não tem autoestima, se você não trabalha o seu autodesenvolvimento, a sua vida fica um pouco parada, né? A gente vê que fica parada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Com a nossa beleza, com os nossos cuidados pessoais, diário, né? Cuidar, fazer uma atividade física, uma caminhada, porque tudo isso tá ligado à nossa autoestima. Aqui, falta um minutinho aqui pra mim tá penteando, né? E enquanto o produto tá agindo na minha sobrancelha, eu estou conversando com vocês. E a gente sempre fala também para você verificar se a cliente sente algum mal-estar, alguma coceira, né? Devido ao produto, que esse é tipo um alisamento de sobrancelha, então é aquele mesmo produto que faz o alisamento no cabelo, porém um produto específico para sobrancelha. Aqui eu vou fazer, ó, vou pentear aqui pra me ver, ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó, como é que tá a ação do produto. Ó,
na minha sobrancelha. A gente já vê que já mudou, ó. A espessura do fio já mudou. Eu vou deixar mais 5 minutinhos e nós vamos tirar. Aí você já vê que já mudou, ó, a espessura. O outro lado agora. E esse é um procedimento natural que não dói, né? Não dói igual a micro. Eu ainda não sou micropigmentadora, trabalho com sobrancelhas naturais, mas estou aí em processo de me tornar uma micropigmentadora. Então o produto ele tem o mesmo cheiro, né? Do produto de cabelo mesmo. Mas não precisa ter problema que fazendo o procedimento correto, deixando o tempo certinho, não tem problema nenhum. Essa não é a primeira vez que eu faço, eu sempre faço. Já fiz umas 3 vezes ou mais. E faço nas minhas clientes também. Vendo esse procedimento do Brow Lamination. E hoje estou fazendo na minha sobrancelha, porque quando eu faço na minhas clientes lembram, às vezes o procedimento fica um pouquinho esquecido, aí eu vou, faço na minha sobrancelha, a cliente já chega e já vê o procedimento e já quer. É sempre assim que acontece. Então, quando a sobrancelha nossa está ok, a cliente quer ter a sobrancelha igual a nossa, ok também. Então, isso faz parte também da nossa estratégia de venda, né, de atendimento, que a gente precisa estar bem para estar vendendo esse procedimento para cliente. Aí daqui 3 minutinhos eu vou estar tirando esse produto e vou passar o passo 2, que são 3 passos. Sendo que o último passo já é uma hidratação após o procedimento, né? Que eu vou fazer o passo 1 e o passo 2, aí eu vou fazer o design, vou fazer a coloração, que vai deixar aí com aquele aspecto assim de micro, né? Vai ficar parecendo uma micro. E depois, por fim, é que eu vou estar passando essa hidratação, que ela vai estar durando aí 24 horas, que eu não vou estar precisando passar nada na sobrancelha, nem molhar, né? E para que o produto fixe direitinho na sobrancelha. E eu sei que sim, as pessoas quando começam a fazer design de sobrancelha tem muito medo, né? E eu falo que eu nem imaginava que ia trabalhar com sobrancelhas e depilação. E eu comecei fazendo, né? Aprendi fazendo nas minhas irmãs, na minha tia, em mim mesma. E depois foi que eu fui fazer o curso, né? O curso é muito importante, porém a gente precisa praticar. A prática leva à perfeição. Então, sempre para você melhorar um procedimento, em alguma coisa que você quer fazer, você tem que ter a prática. Por mais que você faça o curso, se você não tiver a prática, nada vai adiantar, né? Para você estar desenvolvendo a técnica e aprender cada vez mais. E aperfeiçoar, né? Eu falo que eu também participo de feiras, de eventos, já participei da Beauty Fair, já fiz congresso de sobrancelha e depilação, o ano passado eu fiz. Então, assim, a gente fica por dentro das tendências, né? Porque a gente sabe a técnica, já trabalha com o cliente, trabalha com os gostos da cliente. Então, quando a gente vai em uma feira dessa, a gente acaba tendo aí, já deu horário, já vou tirar. A gente acaba tendo aquela visão do que tá no momento, né? Do que vai, as novas tendências do mercado, né? Aí tira, joga fora, né? Aí vamos tirar aqui
o produto. Vamos tirar o produto todo para a gente estar passando o outro passo. Na minha cliente, eu trabalho sempre com luva, com máscara, né? Aqui você já viu que já mudou, ó, a espessura da minha sobrancelha já deu uma mudada. Eu sempre trabalho com os equipamentos de proteção individual. Não tô aqui usando porque eu tô fazendo na minha mesma. Mas os pincéis, esses aplicadores aqui, todos são descartáveis. Cada passo é um que a gente utiliza. Agora eu vou pro passo 2, como informei para vocês. Aqui, ó, do procedimento Brow Lamination da Wibella. Agora eu vou passar o passo 2, vou fazer o mesmo procedimento. Eu deixo 10 minutos, aí 5 minutos eu deixo pintio, depois eu deixo mais 5 minutos e pintio novamente para ele ficar com a técnica toda para cima. Para a gente dar continuidade no procedimento. Inscreva-se no canal, tá? Compartilha aí para alguém que você queira, né, aprender esse procedimento. E já vou deixar separadinho aqui as coisas. 13,25. Aí vamos colocar o Isofilme de novo. Para poder potencializar a ação do produto na sobrancelha. De novo, ó. Aí, depois desse passo aqui, a gente vai... 25, né? 35. Depois desse passo aqui, a gente vai... Vou fazer o design... e depois do design eu vou estar fazendo a coloração, né? Eu faço a coloração, eu sempre uso a coloração castanho para não ficar muito cheguei. É uma tintura profissional para sobrancelha, da Urbanic. Da Urbanic que eu vou usar, ó. Que eu utilizo nas minhas clientes também. E a gente sente o cheirinho forte, né? Que é igual do alisamento mesmo, quando faz no seu cabelo. O cheiro é o mesmo cheiro, mas não tem problema nenhum. Não tendo nenhuma coceira nem nada. Se caso vocês começarem a sentir muita coceira ou irritação, é só retirar o produto e pronto. Tirar com algodão, com algodãozinho seco. Aí você já percebe que já vai mudando a espessura da sobrancelha. E eu sempre falo também, pra gente desenvolver, a gente precisa começar, né? Tudo tem um começo. Eu não comecei também com muitas clientes, comecei com poucas, né? A gente fica com aquele medo, será que um dia eu vou ter cliente? E hoje eu já trabalho com muitas clientes, já fiz muitos atendimentos e continuo fazendo, leciono atendimento. E só que agora para frente eu quero me desenvolver, né, em outras habilidades. Não dou curso, ainda não dou curso ainda. Então eu só mesmo trabalho no atendimento, no operacional. Mas aí já vou começar a fazer outras estruturas de negócio. Porque 10 anos de empresa a gente precisa evoluir, a gente não pode ficar parado.
E às vezes a gente acaba ficando estagnada, parada, né? Às vezes desanimada, acomodada, a gente sempre acomoda. E eu não quero, eu me vejo num momento que eu não quero mais ser acomodada, eu quero fazer outras coisas, né? Coisas, mostrar, né, para as pessoas o que eu faço, o que eu sei fazer e que outras pessoas também podem fazer. E que não é tão difícil quanto a gente imagina. Também não é fácil, mas tudo tem um processo, tudo tem um começo. A gente vai muito da gente, do nosso querer. Então, quando eu comecei no design de sobrancelha e na depilação, eu queria aprender, né, uma profissão para me trabalhar para mim mesma, para não ter que trabalhar para outras pessoas. Então, eu já trabalhei para outras pessoas, já fui CLT e a melhor coisa foi aprender uma profissão, né? Que hoje eu tenho não uma só, mas duas. Faço design de sobrancelha e sou depiladora. Faço depilação a cera no método espanhol. Sei o método hidrossolúvel também, mas eu trabalho muito com o método espanhol atualmente. E então é muito gratificante a gente saber que tem uma profissão, né? Eu tô aqui olhando o tempo que não pode passar. Daqui um minutinho eu vou estar penteando a sobrancelha e depois vamos deixar só mais 5 minutinhos para poder tirar o produto da sobrancelha. Esse procedimento é Brow Lamination, é uma laminação de sobrancelha que fica muito linda a sobrancelha. Para quem deseja cobrir falhas, para quem deseja uma sobrancelha mais marcada. Minha sobrancelha ela é bem grossa, mas eu gosto demais da minha sobrancelha. Minha sobrancelha é natural, não tem micro. Então esse efeito vai ser todinho do procedimento. Pronto, agora nós vamos pentear. Não precisa força, tem que ser delicadeza. Aí já vê que os pelinhos já cederam, ó. Já estão diferentes. Aí eu cubro novamente. E vamos para outra. Olha a espessura como já está maior. Olha a espessura como aumenta. E nós vamos tampar novamente. Antes de fazer esse procedimento de ver, eu também tinha muito medo, né? Vou mexer com produto. Mas é super tranquilo. Depois que você começa, você vê que é muito tranquilo. É só respeitar o tempo direitinho, não deixar muito tempo o produto na sobrancelha da cliente e você seguindo passo a passo. Tudo tem um passo a passo, tudo tem uma instrução. E quando a gente faz é que você vai testar ali o produto, a marca, para você ver qual que fica melhor para você. Mas depois que a gente começa a fazer, é uma satisfação. Eu consegui. E aí você não para mais. O difícil é você ter a coragem ali para fazer a primeira vez. Agora é só esperar completar os minutinhos aqui pra gente finalizar essa etapa do segundo passo. E o meu começo, eu comecei a fazer atendimentos na minha casa. Fiquei 1 ano fazendo esse atendimento em casa e trabalhava CLT, trabalhava fora, então só atendia nos horários
à noite, né, após as 18, depois que chegava do trabalho. E no dia da minha folga, que eu folgava uma vez na semana, geralmente era durante a semana, que eu trabalhava em shopping. Então eu passei um ano assim, e nisso eu comecei atendendo e os clientes começaram a gostar do meu trabalho. E aí no ano seguinte eu já falei, não, então eu como surtiu efeito, as pessoas estavam gostando, eu falei, não, então eu quero ficar só fazendo design de sobrancelha e depilação. E eu fui e comecei com a cara e a coragem, né? Porque nessa época eu não tinha condição assim de estar comprando nem material nem nada, então eu comecei do zero. Não tinha recurso nenhum para estar começando a fazer o design de sobrancelha e depilação. E comecei, né? Comecei atendendo em casa. Depois de um tempo também senti a necessidade de mostrar para as pessoas o meu trabalho. Aí eu comecei a atender em salões, né? De outras pessoas. Atendi uns 3 salões diferentes. Cada dia estava em um lugar, tentando fazer a agenda. E comecei também o atendimento a domicílio. Para quem começa, é bom que você conheça as pessoas. Então eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha, aos poucos, né? E não adianta ter pressa. Eu nem ganhava tanto, você via que não tinha lucro, mas eu tinha que continuar. Se era aquilo que eu queria, então eu teria que continuar. E foi assim que eu fiz e que acabou que deu certo. Quando já tinha uns 3 anos nesses atendimentos no salão e a domicílio. E aí veio a pandemia. Na pandemia ainda fiquei nesses atendimentos a domicílio. Teve salão que não abriam, então a gente trabalhava fechado. E aí quando sobrevivi à pandemia, então eu falei, não, então é um momento, já deu um momento aqui, deixa eu tirar. É o momento de eu ter meu próprio cantinho, meu próprio negócio. E nisso eu saí dos atendimentos dos salões, né, que eu atendia e fui, agora aqui você pode tirar e jogar fora, aí você vê a diferença já da sobrancelha e vamos tirar o produto. E aí montei um salãozinho pra mim e comecei a atender, né, já nesse tempo eu já tinha uma clientela, né, as pessoas que já estavam comigo, que já tinham uma clientela. E para mim foi maravilhoso, né? Foi onde eu comecei a dar assim um reconhecimento maior no meu trabalho. E depois disso eu fiquei 4 anos no mesmo ponto, no mesmo local, né? Trabalhando muito, né? Porque trabalhava também no centro, então o fluxo de pessoas era bem grande, então acabava que a gente acaba sendo bem conhecida. E aí depois desses 4 anos trabalhando assim, eu resolvi montar meu espaço na minha casa, né? Eu já tinha vontade, queria mudar para um lugar maior, e aí eu pensei nessa possibilidade de já procurar aqui, ó. Os 2 passos já foram feitos e agora vamos fazer o design de sobrancelha. Enfim, aí estou no meu espaço agora, né? No meu novo espaço que eu montei na minha casa e deu super certo pra mim. Então, se deu certo pra mim, dá certo também pra você. Então, você pode muito bem ter a sua liberdade, né? Financeira, ter o seu próprio negócio, né? Isso vai também do que a gente vê, não é que deu certo pra mim assim, que pode dar tão certo pra você, mas tem que ver também a questão do que você gosta de fazer. Eu mesmo não me vejo fazendo outra coisa. Eu agora vou fazer aqui o design de sobrancelha. Aqui já fiz o passo 1, passo 2, aqui agora nós vamos fazer o design e fazer a coloração que eu falei pra vocês. Então é isso. Igual eu falo, minhas clientes, gosto muito de conversar, conversa demais. E isso ajuda a gente, né? A conhecer as pessoas, a conectar. Então eu converso muito com minhas clientes, falo da importância
Da gente trabalhar no que gosta, no que ama. Eu mesmo faço o que amo, faço o que gosto. E acredito, né, que as pessoas deveriam trabalhar com o que gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, o nosso trabalho é outro, né? Não que a gente não precise de dinheiro, claro, sem dinheiro a gente não consegue realizar, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas a gente precisa gostar do que faz. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha agenda prontinha, né? Então eu tinha que atender até tarde, então eu saía do salão, era 10 horas da noite, geralmente todos os sábados. Às vezes eu ficava ali o dia inteiro ali esperando cliente, não aparecia, aí no final do dia que aparecia, né? Aquelas clientes que já queriam arrumar o cabelo, porque o cabelo as pessoas gostam de arrumar um pouquinho mais tarde. E aí eu acabava ficando para essas clientes me conhecerem também. Então, nenhum começo é fácil, né? A gente tem muitos desafios. Não é só você falar, ai, comecei e já deu tudo certo. Não é assim. Então, a gente enfrenta muitos desafios. E eu queria fazer esse procedimento aqui ao vivo, mas como meu canal ainda é novo, né, assim, pequeno, então eu não consegui, então eu fiz gravado para depois, né, interagir com as pessoas, os comentários que vocês forem fazendo, eu vou responder todos, a questão de dúvida mesmo do procedimento. E aí eu vou soltar esse vídeo aí no meu canal para você estar interagindo. Para mais para frente, né, quando eu conseguir fazer ao vivo, a gente poder fazer ao vivo. Aqui eu tô fazendo a limpeza da sobrancelha, o design, né? Porque eu já fiz já fiz a laminação da sobrancelha. Aí agora só eu fiz o passo 1, passo 2. Só tá faltando o passo 3, que já é uma hidratação, né, depois do procedimento. E antes do passo 3, eu vou fazer aqui a coloração. E o meu design de sobrancelha é um design demorado a pinça, então não estraga o formato da sua sobrancelha. Muitas pessoas utilizam navalha, eu não uso navalha na sobrancelha, não utilizo navalha. Então o design, a pinça, ele dura muito mais. Aqui aos pouquinhos você vai vendo que o formatinho vai mudando, vai modelando. E é nesse modelar aqui que nós vamos fazer pra gente poder fazer a coloração. E aí, como minha sobrancelha, ela é bem grossa, então se você não quiser ela toda muito arrepiada, você pode aparar, né? Aparar os pelos para elas ficarem alinhadinhas. Eu vou aparar os pelinhos, depois vocês vão ver que ela vai ficar bem mais alinhadinha, não vai ficar assim
com os pelinhos desgovernados. Porque antes a técnica usava toda arrepiada, né? Hoje em dia a gente dá uma harmonizada, né, no desenho. Que se fosse ao vivo, vocês iam poder falar a dúvida de vocês e eu já ia estar falando, né? Mas como não teve como ser ao vivo, vocês vão deixando aí nos comentários a dúvida de vocês, que eu vou responder todas. Esse procedimento aqui, né, do Brow Lamination, e eu contei pra vocês um pouco da minha história, né, como eu comecei a fazer design de sobrancelha e depilação. Hoje eu tenho mais de 10 anos nesta área e posso contribuir com você com alguma dúvida que você tiver e eu puder te ajudar. Será um prazer contribuir com você para quem está começando. E a gente acaba também trocando, né? Trocando experiências com outros profissionais, né, da área. E que tanto enriquece a gente, né? Tanto a gente recebe como a gente doa, né? E isso é muito bom, contribuir com as pessoas. Isso é enriquecedor. E eu sou uma pessoa que gosto, né, do voluntariado, gosto do trabalho voluntário. Sou voluntária, né, há muitos anos. Comecei com o meu trabalho voluntário na igreja, né, na igreja católica. Eu tinha 10 anos, né, na minha primeira comunhão, na primeira Eucaristia. Foi onde eu comecei aí, o meu primeiro contato, né, com o voluntariado. E nisso eu me apaixonei, devido à rotina, né, mudança de local, de moradia, acabei ficando um pouquinho afastada, mas o que a gente aprende fica sempre guardado dentro da gente. E em um momento ou outro, a gente volta, né, naquele sonho, naquelas coisas que a gente faz, que a gente gostaria de continuar fazendo. E o voluntário foi uma dessas na minha vida. Hoje eu participo de um projeto, né, o projeto Remédio Musical, que é um projeto gigante, que já esteve em todos os estados, e esse ano também internacionalmente, né? Então, é muito bom a gente participar do voluntariado. É uma gratificação poder contribuir com as pessoas quando a gente não tá ganhando nada ali em troca, né? Além da experiência ali com as pessoas. Então, hoje eu faço visitas em UPA, hospitais, casa de idoso, aqui na minha cidade. E as pessoas que começam participando com a gente sente essa energia, o tanto que é bom participar do serviço voluntário. É igual falar, a gente precisa de dinheiro, a gente trabalha, né? Já todos temos suas profissões, mas o voluntariado é necessário, é gratificante para a gente se encontrar, né?
Que a gente fala assim, a gente vai para doar, mas a gente às vezes acaba recebendo bem mais do que doa, né? A gente sente o carinho das pessoas, a atenção. Que às vezes a pessoa tá ali no momento de dor, né? Tá em hospital e não tem essa atenção, né? Fica um pouco esquecida, meio que isolado, né? Só tem contato com as pessoas quem acaba indo lá. Então, o nosso trabalho voluntário é esse, é levar música e alegria para as pessoas. Um pouquinho de escuta, né? Às vezes a pessoa quer só conversar um pouco com a gente. E tudo isso é gratificante, tudo isso faz parte da minha vida, Simone Cruz, né? Design de sobrancelha e depiladora. E estou aqui para contribuir com vocês. Para falar um pouquinho da minha experiência de vida. Aqui, já estamos dando aí, ó, um formatinho nessa sobrancelha que estava precisando demais. E a gente fica atendendo as clientes e deixando a nossa sobrancelha sempre para depois. E como eu sou uma pessoa que gosto de estar no meio de pessoas, então eu tenho que estar com minha sobrancelha bem alinhada. Eu mesmo sou a modelo da minha empresa. Então minha sobrancelha é o meu cartão postal. E confesso que não tem coisa melhor do que estar com a sobrancelha bem feita. A nossa autoestima fica outra. Então, se eu for conversar com vocês aqui, nós vamos passar a vida inteira. Porque eu tenho muitas histórias para compartilhar com vocês. E eu vou compartilhando aqui algumas que já estou em mente. E aí mais pra frente eu vou fazendo outros vídeos e completando essas histórias. No meu canal que vocês já vão encontrar alguns momentos de algumas ações dessa que eu falei pra vocês. E se você consegue hoje ajudar o próximo, é muito bom você poder fazer um esforçozinho, né, para poder participar do serviço voluntário. Porque esse projeto ele é gigantesco. Você pode ajudar em dinheiro, você pode ajudar em serviço, você pode ajudar também sendo colaborador, indo com a gente, tocando o instrumento, cantando, escutando as pessoas. Tem também as nossas voluntárias que vão para fazer o vídeo, para registrar ali, para a gente depois estar postando. Então, assim, sempre tem espaço para todo mundo. E quando a gente marca as ações, então, assim, a gente para, né, o nosso trabalho do dia a dia para estar realizando essas ações. Então, é muito gratificante que a gente já sai de casa sabendo que a gente não vai ganhar dinheiro nenhum por aquela ação. É uma doação, né, do nosso coração, nossa vontade, nossa livre e espontânea vontade, né, em se doar um pouquinho para o outro que está ali naquele momento, né, de sofrimento. E as pessoas que começam indo com a gente sempre falam o tanto que é gratificante, o tanto que é bom. Então essa é uma maneira de a gente contribuir com o próximo. Porque tudo que a gente planta aqui nessa terra a gente vai colher, né? Então, que possamos, que podemos, né, e sempre contribuir com a boa ação na vida das pessoas, né?
Eu sou bem demorada no design, acabo fazendo, meu design dura 40 minutos a 1 hora, dependendo, né, da sobrancelha da cliente aí, se eu não conhecer. Também da sobrancelha que é um pouquinho cheia, né? Igual a minha mesmo, a minha é uma sobrancelha bem cheia. E como tem que passar o produto e deixar agir, então acaba demorando um pouquinho a mais que isso quando é brow lamination. E aqui agora fiz a parte de baixo completa aí dessa sobrancelha. Aqui agora eu vou aparar os pelos. Elas ficam todo pra cima assim, ó. Ainda vamos dar aqui uma alinhada. Ela fica bem alinhadinha. Aí, ó, vocês viram que já deu uma alinhada. Aí, ó. Agora vamos fazer a parte de cima agora. Agora sim. E eu trabalho assim também na sobrancelha das minhas clientes. Sou bem demorada na depilação. Sou rápida na depilação. Agora na sobrancelha eu sou muito minuciosa e gosto dos mínimos detalhes. Então eu não tenho tanta agilidade na sobrancelha como tenho na depilação. A depilação da virilha, por exemplo, eu gasto aí no máximo 30 minutos. Dependendo daquela cliente que faz todo mês, direitinho, certinho, é até menos. Às vezes acabo fazendo 30 minutos virilha e axila. Então tudo vai da prática, tudo depende, né, do procedimento e como que tá os pelos da cliente, né? Agora quando é transição, quando a pessoa usa gilete e vai pra cera, aí demora mais. O procedimento acaba demorando um pouquinho porque a cliente vai sentir um pouquinho de mais dor, então eu vou com mais cautela, né? Respeitando ali o tempo da cliente. Porque o pelo está muito grosso. E aí ela acaba sentindo um pouquinho a mais de dor. Mas depois que ela faz com cera, se ela não voltar a fazer com gilete, da próxima vez ela já vai sentir menos dor na hora de fazer a depilação. Às vezes você olha e fala, essa sobrancelha não tem nada para tirar. Mas quando você vê, tem muita coisa que precisa ser tirada para realçar o desenho.
Aí quando a gente vai fazendo, você vê que chega a ficar assim, chega a ficar claro ao redor da sobrancelha. Essa limpeza ela tem que ser bem feita, para quando a pessoa olhar a sua sobrancelha e ver que ela foi feita. Outra coisa também que as clientes sempre falam quando eu faço o design nelas, que elas não sentem dor. A gente sabe que a dor é algo muito pessoal, mas as minhas clientes sempre falam que não sentem nenhuma dor ao fazer o design de sobrancelha, que antes elas choravam, espirravam e que comigo nada disso acontece. Então eu sou muito grata, né? Me sinto muito grata por proporcionar esse tempo, né, de harmonia, né, nas clientes, de descanso, né, que elas acabam ficando aqui mais de 40 minutos, 1 hora comigo, e elas falam que é o tempo de descanso para elas, né, que acabo deitando, relaxando, eu faço o design da cliente na maca, deitada. Então elas falam que é um momento de relaxamento. E realmente no final do design eu uso aquela pedrinha jade, né, para estar fazendo uma massagem ali na sobrancelha, relaxante para cliente. E minhas clientes amam esse cuidado. E eu amo também passar esse cuidado para todas as minhas clientes. E quando você vai para ser atendido em um local que você é bem atendida, a gente gosta e retorna, né, pelo atendimento, que é muito bom a gente ser bem atendida. Eu sempre gosto de atender bem meus clientes, porque o cliente só vai voltar se ele for bem atendido, né, se ele gostar do seu trabalho, se ele conectar com você de verdade. Então, uma sobrancelha já está pronta. Vou afastar aqui um pouquinho para me conseguir tirar a outra aqui. Que é essa que eu tô fazendo eu mesma, esse procedimento que eu tô fazendo em mim, né? E eu quero fazer também, fazer outros vídeos da demonstração eu fazendo na cliente. Esse aqui é o vídeo inicial que eu decidi começar por ele e contar um pouquinho da minha história para vocês. Esse procedimento é o Brow Lamination, procedimento que deixa os pelinhos aí, ó, pra cima, né? É tendência agora, tá em alta esse procedimento. E eu tô fazendo procedimento em mim, falando pra vocês como que eu faço esse procedimento em mim. Às vezes tirando alguma dúvida, né, que às vezes era até só dúvida, você faz em casa e às vezes por um detalhezinho não sai do jeito que você espera. E aí eu falei pra vocês nesse vídeo como que eu faço, né, mostrando pra vocês como que eu faço passo a passo. Aqui eu estou agora no design, fazendo a limpeza da sobrancelha.
tirando os pelinhos, para me poder fazer a coloração, que eu faço esse procedimento e faço a coloração. E depois, aí eu finalizo com a coloração. Depois da coloração, eu finalizo só com o passo 3 da Ui Bela, que é a hidratação. E aí vou deixar esse vídeo para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo com pessoas que têm vontade de aprender o Brow Lamination, né? Para fazer ou na própria sobrancelha ou na sobrancelha da cliente. Tem pessoas que trabalham, né, com design de sobrancelha e ainda não vende esse procedimento para as clientes. E é um procedimento que depois que a gente começa a fazer, a gente apaixona. Eu mesmo sou apaixonada pelo Brow Lamination. Eu fico um tempo sem fazer na minha sobrancelha, deixo minha sobrancelha crescer, porque eu amo minha sobrancelha grossa. Não tenho, eu não tenho micro, não tenho micro na minha sobrancelha é natural. O que vocês estão vendo aí é o efeito do laminado do procedimento, né? E que fica parecendo, quando finaliza, fica parecendo uma micro. Quando passa a coloração dá um toque final aí no procedimento. E fica como tivesse feito um micro. E eu amo esse efeito. E esse procedimento, ele dura aí em torno de 2 meses na sobrancelha. Aí assim, todo mês, né, o design você faz uma vez por mês. Então, no próximo mês você pode fazer o design normalmente. Você só não vai usar a laminação, o produto, né? Pode fazer a coloração. E eu expliquei que também já temos quase 1 hora, né? Fazer 1 hora de live, 1 hora de gravação. Eu fazendo esse procedimento de Brow Lamination na minha sobrancelha. Meu trabalho é demorado mesmo na sobrancelha. Eu aproveitei aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Estou há mais de 10 anos na área da beleza, com sobrancelha e depilação. E depois de ter atendido, né, em vários salões, comecei a atender na minha casa, na casa da minha mãe. O tempo passou, né, e eu consegui conquistar muitas coisas com sobrancelha. Hoje tenho minha casa e montei o meu espaço na minha casa. E agora eu quero transbordar para vocês, mostrar para vocês como que é meu trabalho, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de atender minhas clientes. E tô aí comecei fazendo esse vídeo, vou fazer outros, quero fazer vídeo ao vivo também, mas para fazer ao vivo eu preciso do apoio de vocês, curtir, compartilhar, inscrever no canal, para que eu possa estar fazendo esses vídeos ao vivo, né, com modelo, para vocês tirar as dúvidas. Se tivesse ao vivo, você poderia estar já colocando suas dúvidas. Mas como não tá ao vivo, pode escrever aí nos comentários a sua dúvida, a dúvida em relação ao procedimento, ou qualquer dúvida que você tiver, que eu possa te ajudar. Eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Aqui eu vou parar um pouquinho da sobrancelha agora.
para que não fique tão arrepiada. E lembrando que é diferente, né, o atendimento na cliente e o atendimento na gente. Eu não conseguia, por muito tempo, eu não conseguia muito fazer minha sobrancelha não, dava umas falhadas. Mas eu fui fazendo, aprimorando e fazendo alguns cursos que me ajudou aí a conseguir fazer a minha sobrancelha. Então hoje eu consigo fazer minhas sobrancelhas além das minhas clientes. Então a minha sobrancelha sou eu mesmo quem cuido delas. Aí tô aparando para deixar ela bem aparadinha, para ficar arrumadinha. Que esse procedimento você pode usar ele mais arrepiado ou também pode usar ele mais alinhado. Aí vai do seu gosto. Como a minha sobrancelha ela é bem grossa, então eu gosto de manter mais alinhadinha. Aqui já tô terminando o design, né? Depois do passo 1 e do passo 2, eu faço o design. E o que eu falei pra vocês aí, ó, vocês podem anotar, esse é do kit da Uibela que eu uso. Dependendo do kit, dependendo da marca, tem variação de tempo, né, de ação do produto. Isso que eu falei pra vocês aí é da Uibela. Eu sempre deixo 10 minutinhos, né, e sempre pintio a sobrancelha, dou uma leve penteada a cada 5 minutos, né, quando tá agindo o produto. E qualquer dúvida, podem mandar aí, escrever nos comentários que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Eu apresentando para vocês a técnica Brow Lamination na minha sobrancelha. Amo demais essa técnica. Minha sobrancelha estando feita onde eu vou, onde eu paro, as pessoas perguntam. Então eu mesmo sou a minha modelo dos procedimentos que eu vendo. E tô aqui para mostrar para vocês o meu trabalho, quem sou eu. E movimentar este canal para a gente conseguir fazer mais vídeos assim. Prontinho. Agora eu vou fazer a coloração. Vou preparar aqui a coloração. E vou fazer só um pouquinho, que é a coloração que a gente faz nesse procedimento do Brow Lamination. Não precisa você preencher muito. Até com a escovinha a gente espalha. Porque é só mesmo pra dar um tchan, só pra dar uma finalizada aí no Brow Lamination, que fica aí parecendo uma micro, né? Mas é uma micro, fica uma micro natural, sem dor. Vocês estão acompanhando aqui o procedimento, aqui ó, eu tô fazendo a preparação da coloração da Urbanic. Agora é só mexer, preparar. E eu sempre deixo agir 15 minutinhos na sobrancelha. Então eu passo aqui, eu faço a preparação, dou uma misturadinha. Manual, tem gente que tem mix pra fazer.
Eu faço manual sem mix. Então você faz do jeito que achar melhor pra você. E é isso aí, tô muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu aprendizado, que eu sei, né, o que eu faço com minhas clientes. E faço na minha sobrancelha também. Já estou há mais de 10 anos na área da beleza. E para esses vídeos ficarem ao vivo, para vocês conseguirem interagir comigo, eu preciso aí do apoio de vocês. E se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe, para mim poder contribuir com vocês aí com o que eu sei fazer e faço há mais de 10 anos. E meus clientes amam, porque eu tenho clientes que estão comigo neste tempo, todo esse tempo que eu faço esse trabalho. Aqui, ó, a preparação, para quem não sabe, a rena, né, ou a coloração, ela tem que ficar pastosa, né, pastosa, não pode ficar muito aguada, tem que ficar no ponto, pastoso, e bem misturadinho, bem homogêneo, né, para que ela haja direitinho na pele, consiga fixar na pele. Esse é o ponto ideal. Aí agora nós vamos, já vou passar na sobrancelha. Eu já vou passar com a escovinha para facilitar. Vou preparar aqui um algodãozinho para mim fazer a limpeza, caso precise, para não manchar a pele. E eu costumo deixar, como eu falei com vocês, 15 minutos. Então nós vamos passar e já vamos espalhar. Sempre uso um pincel chanfrado. Esse é o pincelzinho que eu uso tanto para rena quanto para coloração. Mas essa aqui é uma coloração. Então, ó, eu uso bem pouquinha mesmo. É só para dar um realce maior no procedimento. Aí eu passo bem pouquinho. E aí nós vamos pentear. Para ela ficar com o procedimento certinho. Aí, ó. Aqui é só pentear agora. Pra ela ficar bem espalhadinha. É só isso. E aí nós vamos limpar e deixar agir uns 15 minutinhos. É só modelar mesmo. Pra ficar alinhadinha. Olha. O tanto que fica diferente estando alinhada. Ó. Só isso. Ó, alinha bem. Ela fica escurinha, bem escurinha, né, no primeiro dia. Depois ela vai clareando. Que é só pra gente dar um realce na técnica. Aí depois de 15 minutinhos, já tô contando o tempo aqui, nós vamos tirar. Quando a gente tá aprendendo, a gente erra, passa muito, já aconteceu isso comigo. E depois que você vai fazendo, à medida que você vai fazendo, você vai aprimorando a técnica. Então é aquela história, ninguém nasce sabendo.
Você só vai melhorar na medida que você for fazendo. Aí já vou limpar a outra sobrancelha agora. Aí a gente alinha bem direitinho para ela ficar bem alinhada. E aqui a gente faz a limpeza dela agora. E ó, só alinhar direitinho. Ó. Que é só para realçar. Essa aqui sempre fica mais que a outra. Sempre temos uma sobrancelha bem mais alinhada do que a outra. Prontinho, agora é só deixar agir. Aí, deu mais uma escurecidinha aqui nesse lado de cá. Só para alinhar mais. Aí. O tempo já está contando. 30, 32. Só esperar uns minutinhos aqui agora. E já estamos quase finalizando o procedimento de brow lamination. Já estamos com 1h e pouquinho. E geralmente é isso mesmo. 1h15, 1h30. Porque aí agora é só deixar agir, né, a coloração. E aí eu vou fazer a retirada dessa coloração, não molho mais, só tiro com algodãozinho seco. Que quando eu faço a coloração sem o brow lamination, eu tiro com água, né, o algodão com água. Mas como é no procedimento de brow lamination, que já passamos um produto na sobrancelha, então não vai água. Então é só o algodãozinho seco. No primeiro dia fica até um pouquinho mais escura, porque esse produto ele não é retirado assim como é tirado com água, né? É só com algodão seco. E não vou molhar essa sobrancelha neste prazo agora de 24 horas. Já lavei meu cabelo, vou ficar 2 dias sem lavar o cabelo para essa técnica fixar na sobrancelha. Esse procedimento dura 2 meses, né? Em torno de 2 meses. A laminação de sobrancelha, e o design você pode fazer normalmente a cada 30 dias e utilizar ou a rena ou a coloração de acordo com o seu gosto. Tem gente que gosta mais da rena ou tem gente que gosta mais da coloração, aí vai do gosto de cada cliente. E quando a cliente já tem micro também, ela pode estar utilizando qualquer um desses dois, caso a cliente queira, ou a rena ou a coloração. Mas é bom a gente ter, porque aí o cliente pode escolher, né? Aqui melhor
ele se sente melhor em cada procedimento. E daqui a pouquinho nós já vamos tirar. E finalizar também com o passo 3, né? Que ainda falta o passo 3. Aqui, o passo 3 do Brow Lamination aqui da Oi Bella, que é uma hidratação. E depois também, né, eu vou usar essa hidratação aqui, que ela vai durar 24 horas, né, que eu não vou molhar a sobrancelha. E após 2 dias, eu vou estar usando uma vitamina, né, óleo de rícino e vitamina. Esse produtinho aqui, ó, ele é um gel de sobrancelha, pra estar hidratando, pra falar, esse procedimento não resseca a sobrancelha, é igual o cabelo ficar ressecado quando a gente faz alisamento no cabelo. Com esse produtinho aqui não. Esse produtinho aqui, ó, ele é com vitamina e óleo de rícino, então ele vai ajudar no crescimento e vai ajudar na hidratação da sua sobrancelha. E todos os dias você vai pentear, pra técnica ficar toda alinhadinha pra cima. Você vai utilizar esse produto após 2 dias, né? Então é 2 dias sem lavar cabelo e 2 dias sem passar nada na sobrancelha. Aí após esses 2 dias você vai estar hidratando com esse gelzinho aqui, ó. Eu sempre já tenho ele pronta entrega e eu mesmo já vendo para cliente. Então eu vendo o produto, você pode usar, já vender o produto com ele incluso, ou você vende, geralmente eu vendo o produto, eu vendo o Brow Lamination e vendo esse gelzinho incolor à parte. Aí é como você achar melhor, tá? Mas tem que ter, Brow Lamination tem que ter esse produto, tem que fazer uso desse produto para o seu pelo não enfraquecer, para não haver queda, né, do pelo da sobrancelha e não haver nenhum corte químico, né? Então você fez um alisamento, uma laminação e você vai precisar tratar, né, os fios dessa sobrancelha para não cair, não ter falha, né, para não ter nenhum problema depois do procedimento. E continuar aí com a sobrancelha linda. Aqui minha sobrancelha eu já fiz várias vezes o procedimento. Eu tanto faço em mim mesma como vendo para minhas clientes. E a cliente que começa a fazer, ela sempre faz mais vezes, nunca fica só na primeira vez. Quando a pessoa quer um olhar diferente, quer um olhar mais marcante, acaba fazendo aí o Brow Lamination. As pessoas também que têm a sobrancelha fina e falam, eu quero minha sobrancelha grossa, marcada, e não quero fazer micro no momento, então a pessoa faz o Brow Lamination, que tá super em alta, é uma técnica aí, revolucionou a sobrancelha, essa sobrancelha fica linda, natural. E quando minhas clientes fazem sair daqui, sempre falam, chegam no trabalho, as colegas de trabalho perguntam onde que ela fez micro, pensa que é uma micropigmentação, mas não é a micro, é o Brow Lamination, que é uma laminação de sobrancelhas que fica parecendo uma micro, porém uma micro natural, sem dor, você não sente dor nenhuma. É esse procedimento. Você que não assistiu o vídeo todo, assista o vídeo todo, compartilhe com as suas amigas, com as pessoas que você acha interessante, que pode gostar de ver esse vídeo, que faz só design de sobrancelha e não teve coragem de fazer nenhum outro procedimento. Eu era assim também, eu só fazia design de sobrancelha, não fazia mais nada, só fazia rena, não fazia coloração, né? Fala, não, coloração é a mesma coisa de rena, e não é. Então a rena é uma coisa, a coloração é outra, né? A rena ela vai cobrir aí a pele, né? A coloração ela vai cobrir os pelinhos. Então há uma diferença entre uma e outra. Então a gente precisa ter, né, opções para nossa cliente escolher, nossa cliente fazer o que ela sente melhor, o que ela gostou, que ficou melhor, né? Não é que um é melhor, outro pior, mas a gente sempre adapta de acordo com o resultado que a gente espera. Então a gente precisa conversar muito com as clientes para que a gente seja aceita, seja vista, porque você fazer só do seu jeito às vezes não vai agradar a cliente. Então você tem que também descobrir, né, ponderar essa questão do que o cliente espera e do que você oferece para o cliente. Não que eu faça só o que o cliente quer, mas sempre tem que ter um meio termo, né, de acordo com o procedimento que eu faço e com o desejo que a cliente quer, porque às vezes a cliente quer uma sobrancelha mais marcada e você vai fazer a coloração não vai deixar isso para ela. Então tem que ser no Brow Lamination sim, mas separadamente não, seria aí uma rena para poder deixar a sobrancelha mais marcada, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês.
Sejam bem-vindos ao meu canal. Estou feliz aqui por estar começando, compartilhando minha história com vocês. Vou estar aqui, finalizando aqui o tempo, né, da coloração, da ação da coloração da minha sobrancelha. Eu vou estar tirando essa coloração só com algodãozinho, passar o último passo, que é a hidratação da Bella, né? Vou ficar aí 24 horas sem molhar a sobrancelha. E eu tenho também essas informações no meu Instagram. E sempre encaminho para minha cliente, né? Já tem um postzinho feito, os cuidados pós-brow lamination, para a cliente não esquecer. Eu sempre informo antes do procedimento e informo também após o procedimento, para que a cliente fique ciente do que ela precisa fazer para ter uma sobrancelha linda, né? Para que a sobrancelha continue aí do jeito que ela espera. Que nós fazemos o procedimento, mas tem que ter o cuidado em casa também, né? De estar hidratando essa sobrancelha, de estar usando esse gelzinho aqui, ó, após 2 dias de procedimento, né? Que ela não vai molhar o cabelo. Então eu já falo para a cliente vir com o cabelo lavado, que meu cabelo tá molhado, tá secando. Então eu já lavei meu cabelo, então eu vou ficar 2 dias sem lavar o meu cabelo, para o procedimento durar, né, e fixar na sobrancelha. E daqui 2 minutinhos já vou estar tirando e finalizando. Então vai ser mais ou menos aí em torno de 1h30, é o que eu gasto com minha cliente, né? Depende da cliente. Às vezes, no meu caso, é um caso de sobrancelha cheia, minha sobrancelha é cheia. Então, tem que ter a limpeza, ó, a limpeza tem que ser bem feita, senão não realça. E aí, varia de cliente para cliente, mas geralmente o meu tempo é esse. Design de sobrancelha eu gasto geralmente em torno de 1 hora, 40 minutos a 1 hora. E quando é com procedimento, né, de brow lamination, que tem que deixar o produto, a gente tem que aguardar a ação do produto na pele, geralmente 1h30 por aí. É que eu vou fazer o final, né? O retoque final do procedimento, para vocês verem como que ficou minha sobrancelha após o brow lamination. E não se esqueça de inscrever no canal, curtir e compartilhar, para mim estar continuando fazendo esses vídeos e falar também o que é que vocês querem ver, né, nos próximos vídeos, para mim estar fazendo aqui com vocês. Porque sobrancelha muda o nosso olhar. A sobrancelha muda o nosso olhar. Você pode estar ali desanimada, quando você faz a sobrancelha, é uma autoestima muito boa mesmo. Minhas clientes falam, ah, não, tô precisando de um momento com você, para melhorar o bem-estar, a autoestima. E é isso que a gente faz, é o que eu faço todos os dias com minhas clientes. Atendo todos os dias, de segunda a sábado, com agendamento, né? Também não gosto de trabalhar, já trabalhei sem agendamento, mas hoje em dia não trabalho mais assim, avulso. Se aparecer e eu conseguir, mas geralmente eu já faço minha programação da agenda, tudo ok, para mim conseguir fazer outras coisas também. Como eu faço outras coisas, eu preciso de ter organização na minha agenda. E já deu um tempinho aqui, eu vou tirar, porque quase não vai sair, porque geralmente ela fica. Eu fiz só um pouquinho para poder dar esse tchan no procedimento de brow lamination. E aqui nós vamos passar agora o último passo, para vocês verem o tanto que a sobrancelha fica laminada. Aqui, vamos passar agora o último passo, o passo 3 do brow lamination, que é uma hidratação. Muito cheirosa essa hidratação. E aí eu sempre falo, né, para não coçar a sobrancelha. Aí eu sempre dou para cliente também um desse aqui, ó, novinho, para cliente pentear, na hora que der as coceirinhas, pra ela não coçar, para ela pentear a sobrancelha. Aí, ó, aqui agora, ó, só pentear
E o nosso procedimento está finalizado. Então, pintio, ó, e depois eu alinho para ficar bem alinhadinha a outra. Essa hidratação é muito cheirosa, é um cheiro gostoso, um cheiro muito bom. Aí, pintio. E está finalizado o Brow Lamination na minha sobrancelha. Aí é só você manter alinhadinha do jeito que você quer. E está prontinha. Prontinha, vídeo finalizado. Um beijo, espero ter ajudado. E curta, compartilhe e inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.